Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Oi, gente! Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando aqui. E dessa vez, cara, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do papo, viu? Nossa! Hoje eu tô sem o Cedric, né, que me abandonou aqui. Ele tá lá em Aracaju, curtindo a vida. Mentira! Ele tá arbitrando o Campeonato Brasileiro Pré-Infantil e Juvenil de Ginástica Artística, que a gente já comentou aqui no podcast e acabou me deixando sozinho, justo nessa entrevista, que é, com certeza, uma das entrevistas que a gente mais estava aguardando para fazer aqui no podcast, né? Mas vamos com tudo, porque o papo hoje é com um cara muito, mas muito fera. Ele é um dos ginastas mais representativos, né, que o Brasil já teve em toda a história da ginástica artística. E é um daqueles atletas, sabe, que são exemplares, assim, que a gente aponta o dedo e fala, filho, é esse cara aqui, ó, segue os passos desse cara aqui, ó. E ele tem 2 medalhas de ouro pan-americana. Inclusive, ele é o único campeão pan-americano de individual geral que o Brasil já produziu. Isso aí já é título suficiente para uma vida, né? E, além disso, também, nessa competição, ele já, né, nos Jogos Pan-Americanos, ele já tem mais duas pratas e um bronze, né? Conquistando aí 5 medalhas no total. 2 ouros, 2 pratas e um bronze, né? Realmente, resultados para uma vida inteira. E, além disso, é dono de 13 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. E, além de incontáveis vitórias, incontáveis pódios, tanto em etapas de Copa do Mundo, quanto em campeonatos nacionais, quanto em amistosos e por aí vai, né? Ele já esteve em 2 finais olímpicas, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e desde seus 7 anos de idade segue impressionando todo mundo com a sua ginástica caracterizada por força e explosão. Ele é diferenciado, esse menino. Senhoras e senhores, é uma honra apresentar para vocês Caio Souza. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Ícaro. Obrigado pelas palavras. Vamos bater um papo aí bacana. Vamos bater um papo super bacana. Caio, já sei que o tempo hoje está curto, então vamos apressar esse negócio aqui, né? E a sua carreira é bastante exposta, você já é um atleta bastante que o Brasil já torceu muito, já acompanhou muito, mas o que ninguém sabe é do futuro, né, Caio? E a gente ainda está em 2024 e sabemos que você ainda tem alguns planos, algumas competições para esse ano, né? E eu queria muito, e claro que a gente vai falar do seu caminho até aqui também, é lógico, mas para começar eu queria que você falasse do Swiss Cup, que é a próxima competição que você está escalado, né, para competir, e que já é uma competição bastante grande, que você está chegando depois desse período que você ficou ausente por conta de lesão, né? E agora você está indo de volta para fora do continente das Américas para competir uma competição desse tamanho, né? Já competiu outras Copas do Mundo esse ano, mas está indo lá ao lado da Júlia Soares para o Swiss Cup 2024. Como é que está esse coração? Como é que está o preparo? O que você pensa em apresentar nesse evento? Acho que essa competição é uma competição muito diferente do que eu estou acostumado, né? Serão 2 competições, a gente está acostumado só a escutar do Swiss Cup, mas antes tem uma outra competição na Suíça também, chamada Arthur Gander, e ela é um pouco diferente, né? No Swiss Cup a gente precisa, é uma competição de equipe, um masculino e um feminino, então eu dependo da Júlia e a Júlia depende de mim, para a gente poder somar o melhor resultado. Mas eu estou bem empolgado para essa competição, essa é a segunda vez que eu sou chamado. A primeira vez foi em 2014, mas no Campeonato Mundial eu acabei quebrando o meu pé. Eu não competi no Campeonato Mundial, foi o Campeonato Mundial que o Diego entrou, ele era o reserva, ele entrou e ficou em terceiro. E por conta disso eu também acabei não indo para o Swiss Cup, quem foi o Nori. Então, estou bem feliz de ter sido chamado para essa competição. E vamos que vamos. Eu já escutei aí da galera que foi competir o Swiss Cup.
que é uma competição bem bacana de competir. Assim, é completamente diferente, né? O ginásio todo escuro, o foco total no atleta que está competindo. Vai ser acredito que vai ser bem legal. Bem diferente, né, do que hoje em dia a ginástica apresenta nos campeonatos tradicionais, isso é verdade. Ô, Caio, e o Swiss Cup é a sua última competição do ano? Ou você ainda planeja alguma coisa para 2024? Não, é a última competição. Eu tenho essas 2 competições na Suíça. E depois disso aí já é mudar a chavinha na cabeça, né? Por conta do código que vai mudar. E já começar a pensar em 2025. E nessa competição você está pretendendo fazer quais aparelhos? Então, do Arthur Gander é uma competição individual geral, né? Essa eu não dependo da Júlia, é um individual geral, porém com 4 aparelhos apenas, né? Dos 6 aparelhos da ginástica que a gente tem, cada atleta compete em 4 e tem a soma dos 4 aparelhos. Nessa daí eu vou competir argola, salto, paralelo e barra, né? Que são os meus melhores aparelhos. E no Swiss Cup é um pouco diferente a ordem. Como eu disse, eu dependo da Júlia e a Júlia depende de mim para a gente ir passando de fase. Mas se tudo der certo, nessa ordem: paralela, argolas, salto e paralela novamente. Nossa, imagina, 2 paralelas. Paralela que é um aparelho que a gente sabe que você gosta bastante. Agora, Caio, vou te contar uma coisa, tá? Não é a pauta do podcast, claro, mas eu acho que é legal eu te contar isso. Mas todas as vezes que a gente publica Caio Souza no Gymblog Brasil, ou a gente comenta de você aqui no podcast, cara, você explode isso aqui, cara. Para você ter ideia, a gente noticiou em primeira mão que você e a Júlia iriam competir o Swiss Cup, né? E esse post, ele bateu 20 mil likes, assim, isso eu acho, particularmente, um resultado muito formidável, né? E é muito legal ver, assim, como as pessoas, elas já te conhecem e como mesmo a gente está vivendo esse boom da ginástica, você é um dos nomes que ajudou esse boom a acontecer, né? Mas agora, eu queria saber da sua relação com o público um pouquinho, sabe? De onde você acha que veio essa sua aceitação do público, né? Como que você interpreta essa paixão mesmo que as pessoas têm por você e pela sua ginástica? Eu acho que é por conta do que eu apresento em competição, sabe? São anos e anos de ginástica, né? Eu já estou indo aí para o meu 28º ano de ginástica. E é a paixão que eu acredito que seja que eu apresente nas competições, né? A dedicação que eu tenho, a entrega que eu faço para a ginástica. Eu acho que isso faz com que as pessoas me olhem de uma forma diferente. E eu fico muito feliz, porque, né, a ginástica tem muito pouca visibilidade e a gente saber que a ginástica está crescendo, claro que com os resultados acontecendo, isso é natural, mas, né, cada vez mais a ginástica vem ganhando um espacinho ali. E isso são anos e anos de trabalho, não só meu, como de todos que participam desse esporte. Muito bacana escutar isso de você, sabe? E eu particularmente sou fã da sua ginástica, é claro, mas também sou fã de algumas das suas virtudes, sabe? Especialmente a sua resiliência, eu acho que você é um atleta muito resiliente, sabe? A sua inteligência emocional ao separar, assim, uma coisa da outra, saber a sua competição, a hora de competir. Mas, acima de tudo, a sua força de vontade, cara. Assim, eu sinto que você tem gana, assim, gana no sentido positivo, é claro, né? Você tem vontade daquilo, sabe? De chegar lá e fazer e conseguir o melhor resultado. Uma coisa que, às vezes, a gente percebe que falta em alguns atletas, não só da ginástica, assim, mas no geral, sabe? Aquela coisa de fazer bem pelos aparelhos. Você não é assim. Você realmente tem vontade de ir lá fazer, buscar o melhor possível mesmo. Eu vejo muito isso em você. Você herdou essa virtude sua de onde? Olha, eu acho que veio, né, claro, isso vem dos meus pais, obviamente, mas isso também vem do esporte, né? A gente faz muito trabalho psicológico e, pô, a ginástica é um esporte, ao meu ver, é o esporte mais bonito que existe. Claro que eu sou suspeito para falar isso, mas eu acho que é o esporte mais bonito de ser visto porque é um esporte muito gracioso de ser visto. A gente tenta fazer de uma forma que realmente pareça ser fácil. Porém, a ginástica é um esporte muito ingrato, né? A gente só tem literalmente uma chance.
A gente vai numa competição, numa classificatória, a gente levanta o braço e a gente tem exatamente aquela chance para poder apresentar tudo que a gente treinou sei lá, durante a periodização para aquela competição, no ano para aquela competição, ou a vida inteira para aquela competição. E pô, a gente só tem uma chance. Eu não quero desperdiçar essa chance, sabe? Esperar, sei lá, vamos pensar no maior evento esportivo, os Jogos Olímpicos. Eu não quero esperar mais 4 anos para poder apresentar e talvez chegar lá e acontecer a mesma coisa, sabe? Então, a gente só tem uma chance de levanta o braço e apresenta, sabe? Por mais que eu aprendi isso com outros técnicos, né, que trabalharam comigo, que a ginástica nem sempre o melhor atleta ganha. Isso já ficou é um fato. Mas sim aquele que se adapta melhor ao momento. Não adianta nada você ser um atleta de treino, né, aquele cara que faz tudo em treino, apresenta tudo em treino, chega em competição e não apresenta. Infelizmente, o que vai estar no papel é a competição, não o treino. Então, essa questão de ir lá e fazer, de apresentar, eu tento fazer isso da melhor forma possível em competição. E isso eu faço muito em treino. Eu treino essa parte competitiva dentro do ginásio. Porque, novamente, citando a psicologia, aprendi que o que a gente faz em treino, a gente faz em competição. A gente só reproduz. Claro que tem, né, durante a competição, algumas emoções a mais, né, público, o estresse, a pressão, mas o que você faz em treino, você vai fazer em competição. Se você está errando muito no treino, a chance de você errar na competição é muito maior. Então, eu tento trabalhar também essa parte de, né, essa resiliência, essa gana, como você falou, também dentro do treino. Eu não desisto de jeito nenhum. Você pode perguntar para qualquer atleta que já treinou comigo. Eu não desisto em momento nenhum, porque a gente só tem uma chance. Isso é muito bonito e é muito importante, eu acho mesmo, você criar esse tipo de mentalidade, porque é exatamente o que você disse, né? O que vai contar no fim das contas é aquela sua posição num papel, né? E isso não adianta você treinar, né, um Iber tripla pirueta e na hora você não conseguir colocar ele, né? Exato. É muito bacana escutar isso de você. Ô, Caio, mas agora falando um pouquinho do seu futuro e do que você almeja para a médio, pequeno e curto prazo, né? A gente sabe que 2023 foi um ano um pouco traumático para você, né? Mas 2024 foi um ano que você ressurgiu, né? Podemos dizer assim. E 2025, né? Qual seria a palavra do seu 2025? Quais são os seus planos e as suas perspectivas para o ano que vem? Primeiro, eu preciso acabar esse ano, tem essa competição. Eu tento viver uma coisa de cada vez, né? Claro que a gente já está pensando mais para frente, né? A gente descobriu há pouco tempo atrás o próximo campeonato mundial, que vai ser na Indonésia, se eu não me engano. Acho que é isso. Claro que a gente já está pensando nisso. Claro que a gente já está pensando, né? Mundial 2026, 27, Olimpíada 2028. Mas uma coisa que eu aprendi exatamente em 2023, como você disse, que foi um ano bem difícil, né? Foi um ano muito bom para mim, mas ao mesmo tempo muito difícil. Eu aprendi durante a minha reabilitação do meu tendão de Aquiles um passo de cada vez. Então, eu estou ainda pensando no Swiss Cup, né? Para o ciclo que vem vai mudar muita coisa na ginástica por conta do código, realmente vai ser uma mudança muito diferente, uma mudança muito significativa para a gente, mas eu ainda não estou pensando nisso, não estou pensando no que eu vou fazer, séries, o que eu coloco, o que eu tiro, qual competição eu vou, não. Eu estou pensando primeiro no Swiss Cup, no Arthur Gander, meu foco principal é esse. Bacana, bacana. A próxima pergunta era justamente sobre as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Você acabou antecipando um pouquinho do assunto, né? A gente sabe que Los Angeles é logo ali, que já é basicamente um mineiro agora, né? Você já sabe que o ali não é tão assim, né? Não é tão pertinho quanto o povo pensa, né? Eu iria te perguntar a respeito exatamente sobre em relação às séries. Você já antecipou que você não está pensando ainda, mas a questão da dificuldade de cair para 8 elementos por aparelho,
Isso para você é uma coisa que pode facilitar ou pode dificultar, sabe? Dificultar no sentido de, às vezes, agora você vai ter que pensar em elementos mais difíceis ou, de repente, facilitar, porque, considerando também a sua longevidade no esporte, isso pode desgastar menos o seu corpo. Então, a principal mudança, né, dessa de 10 para 8 elementos no código era exatamente isso, na questão da longevidade, né, questão de, não sei nem se seria isso, mas a velocidade de uma competição e realmente o desgaste do atleta, né? A ginástica tem ficado cada vez mais difícil, com elementos cada vez mais difíceis, então a ideia deles de mudar para 8 elementos seria exatamente essa, do desgaste ser um pouco menor. Acredito, né, vendo como foram as outras mudanças de ciclo, que os atletas não vão diminuir série, eles vão literalmente aumentar, ainda mais que são só 8 elementos para poder ter mais nota de partida. Mas em alguns aparelhos isso para mim até me ajuda, né? Me facilita. Cavalo, que é um aparelho bem difícil para mim, tirando 2 elementos que para mim são que entravam na série elementos básicos, né? Me coloca mais nota de partida, entre aspas, porque o que a galera antes faziam, sei lá, dar um exemplo, 10 elementos Ds, né, que somavam 4 décimos em cada elemento, e o meu eram 2 As que entrava na série, eles estão perdendo 8 décimos, eu estou perdendo só 2. Então, em alguns aparelhos vai acabar me ajudando. Mas isso aí é uma coisa para a gente pensar, para ver realmente, né? Além dessa mudança de 10 para 8 elementos, alguns elementos saíram do código, diminuíram de valor, aumentaram. Então, a gente precisa estudar direitinho o código, ver direitinho as mudanças que aconteceram, para poder montar realmente a melhor série para o próximo ciclo. Isso é muito importante, até porque a gente sabe que ginástica agora está cada vez uma matemática, né? A gente, a grande sacada da ginástica é saber ligar um elemento no outro, né? Respeitando o código e respeitando, inclusive, quais são os descontos daquele elemento, né? Porque não adianta nada, às vezes, você incluir um elemento... Não digo que esse é o seu caso, é só uma reflexão. Não adianta a gente incluir um elemento D numa prova, mas esse elemento D ele vem com uma série de descontos que, na verdade, vão fazer você perder 0,5, né? Então, uma dificuldade que você ganha 0,4, você acaba perdendo mais do que a própria dificuldade vale. Então, a ginástica está se tornando uma matemática, né? E fazer esses cálculos é essencial para a gente ter nota, né? Com certeza. Isso aí aconteceu, não, né, claro, não só nesse novo código, mas agora nesse Campeonato Brasileiro. Eu precisei reduzir um pouco a minha série de argola, porque não tava compensando exatamente na matemática. Né? Eu fazia uma série que saía de 16, eu acabei mudando a minha série para uma série de 5 e 8, eu estava saindo de 16, estava tirando uns 14,1, 14, aí eu diminuí a série ficou mais, digamos assim, mais fácil, e eu acabei tirando uma nota maior. Então, realmente, é a gente saber jogar com um código. Claro que cada pessoa tem a sua própria facilidade com alguns elementos, mas a gente saber montar a série é uma das estratégias que existe da ginástica. A matemática dentro do esporte ali faz toda a diferença. Exatamente. Eu acho que, para quem não entendeu ainda, se alguém não tiver entendido, na verdade, um exemplo muito claro é a saída da barra fixa, né? A gente vê que as duas saídas mais utilizadas é duplo com dupla e Tsukahara, né? Tsukahara esticado. Mas não adianta nada a gente colocar um duplo com dupla esticado e a gente vê ali aqueles 2 décimos de acréscimo na nota de dificuldade acabando indo embora por conta de um passo 0,3, né? É como se você perdesse ainda 0,1 em um Tsukahara esticado. Exatamente. Mas, Caio, você já contou que você está almejando Los Angeles, sim. Mas até lá, você ainda pretende se manter enquanto generalista? Ou você pensa em, de repente, se especializar em algum aparelho? Isso aí só o tempo vai poder dizer, assim. Eu gosto muito de fazer esses aparelhos. É claro que eu tenho alguns aparelhos que eu gosto mais de fazer do que outros, de treinar mais que outros, mas não penso nisso. Claro que eu tô ficando mais velho e isso acaba sendo eu tenho a experiência ao meu favor, mas também tenho a minha idade
não tanto, mas isso aí é uma coisa que vai acontecendo natural, assim, eu vou descobrindo ao longo do tempo. Claro que alguns aparelhos, a especialidade eu vou trabalhar, né, continuar trabalhando bastante salto, né, continuar trabalhando barra, que foi eu tive uma melhora bastante grande nesse último ciclo. Talvez com essa mudança de código, minha paralela acabe aumentando. Então, a gente vai vendo direitinho ao longo do tempo. E também a gente precisa ver a questão da equipe, né? Se a gente for pensar nas competições, nos mundiais, né, em 2027, a gente precisa classificar a equipe para as Olimpíadas. E ali, se o Brasil estiver precisando, né, que eu faça os 6 aparelhos e eu estiver preparado para aquilo, não vejo por que não. Tá vendo? Essa é a sua vontade que a gente estava falando no início da reportagem, aqui do podcast, né? Eu acho que é isso que a gente vê em você, que às vezes é um exemplo para ser seguido, sabe? Essa coisa de, tô aqui, gente, tô disponível, tá? Vamos fazer o possível aqui para dar certo. Mas, Caio... Isso aí é uma coisa natural, sabe? Eu, desde pequeno, sempre quis ganhar. E eu aprendi. No pódio só tem 3 lugares. Para uma infinidade de pessoas que estão buscando aquilo ali. Se eu não fizer o meu melhor, se eu não der o meu 100%, eu não tenho como chegar nos 3 lugares ali. Chegar no topo. Bacana. Caio, e você tem uma característica que chama muito a atenção das pessoas na sua ginástica, que é a explosão, né? Mas o seu biotipo também, ele é um biotipo de mais força, né? E a gente sabe que força e explosão, às vezes, não estão aqui na mesma direção, né? Mas eu queria que você, de repente, contasse pra gente como que você consegue seguir essas duas linhagens, né? Tanto de força quanto de explosão. Onde você tira essa explosão nas suas séries? Olha, eu não sei não, realmente é treino, né? A gente, claro que algumas habilidades a gente nasce, mas algumas a gente é treinável, né? É um caso, né? Vocês falam para mim da questão da força, mas até 2014, meio de 2014 mais ou menos, eu era um dos piores atletas de argolas do Brasil. Eu já pensando na questão de montagem de equipe, pensando em quem estava no Campeonato Mundial de 2014, eu ficaria fora de uma final de competir no individual geral. E aquilo ali me fez treinar muito argolas para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Mas, assim, muito mesmo, de treinar força, de mudar da água para o vinho. Né? De séries de 2013 serem... porque os códigos mudaram, mas, sei lá, saindo de 14,5 para 2000, no mês de 2015, lá no campeonato, nos Jogos Pan-Americanos, já está saindo de 16. Foi uma mudança muito drástica, mas eu treinei muito para isso, sabe? Então, realmente, eu falo muito pro pessoal lá, pros meninos no ginásio, eu falo, cara, principalmente para os mais novos, né, que são, né, que não trabalham tanta força, nessa questão da argola, eu falo, cara, o único aparelho que realmente você é muito treinável, você não depende 100% do seu dom, né, do seu talento, é argolas. Argola, força você consegue treinar. Você consegue crescer. Claro que chegar até um certo nível, mas é uma coisa treinável. Então, eu treinei muito força para poder chegar onde eu cheguei. Né? Explosão, eu acho que também é questão de treino, né? A gente trabalha muita parte de pliometria dentro do ginásio, faz força na musculação. E, cara, o que eu falo para todo mundo é treino, é treino. Tudo se reflete a isso. Tudo que eu faço é por conta do treino. Se eu melhorei a 2 décimos ali, é porque eu treinei. E acho que é interessante a gente te fazer essa pergunta também, porque até para que novos atletas eles saibam o que é essa rotina. O seu treino de força, né? Essa busca por essa força específica que a argola determina, como que ele é? E antes de você responder, eu ainda vou fazer um acréscimo a essa pergunta, mas já é uma opinião. Vendo os 2 grandes campeonatos nacionais que a gente teve este ano, né? O Troféu Brasil e o Brasileiro, com um intervalo de 5 meses entre um e outro,
Eu acredito que as argolas sejam o novo calcanhar de Aquiles do Brasil, inclusive para esse próximo ciclo. Porque o cavalo com alças, que era o nosso grande medo, né? A gente já está vendo aí séries muito fortes chegando. O Vitalis veio dos Estados Unidos já fortalecendo o cavalo com alças. Diogo Soares está evoluindo bastante nesse aparelho. A gente tem Johnny Oshiro, que vai competir agora. Que acabou de competir, na verdade, o sul-americano de ginástica, também com uma série muito forte, mas as argolas talvez não acompanhou a evolução que a gente viu nesse aparelho e nos demais. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse treino focado em ganho de força para poder realmente competir uma série mais forte nesse aparelho. Então, argolas, na verdade, sempre foi um aparelho ruim nosso. Sempre foi. O negócio Arthur Zanetti chegou. Teve o Arthur Zanetti. Então, eu escutei uma vez uma reportagem do Giba falando assim, né, ele estava acho que num podcast também, o pessoal falando, nossa, mas essa geração de vôlei, poxa, não vai para frente. Ele fala assim, cara, a minha geração é que deixou vocês mal acostumados. Porque a gente tinha, né, a gente teve campeão olímpico de argola, campeão mundial de argola. Arthur Zanetti é e vai ser sempre o eterno rei das argolas no Brasil. E então isso aí acabou sendo a gente colocou um parâmetro muito alto nas argolas por conta dele. Não é uma coisa ruim, mas agora, né, com ele mais velho, não sei ainda quais são os planos que ele tem, mas isso vai deixar um buraco, claro. E só que essa questão de treino que eu falei, de treino da força das argolas, é muito literalmente treino. O Patrick voltou de um treinamento que ele teve na China e no Japão, e ele contou um pouco como era a questão de treinamento de força deles, sabe? Eu achava que eu fazia muita força, eu treinava muita força, e eu descobri que não, sabe? Eles treinam força de argola todos os dias, 5, 6 séries não séries rotinas, mas séries de força, com elementos de força, com ajuda, e enfim. E isso que eu não vejo hoje em dia nessa geração, né? Nessa questão da força, de treino. Eu falo muito para os meninos mais novos, né, os juvenis lá do ginásio, de no final do treino, pô, treina força, cara. Ah, mas eu sou fraco. Tá bom, vai começar assim. Eu tive na pandemia, quando a gente foi para Portugal treinar na Missão Europa, eu tive o prazer de poder treinar junto com o Zanetti e com o Marcos, ter alguns insights que eles têm, que eles tinham, que eles têm, enfim, de treinos de argolas. E eu vi o quanto isso melhorou na minha série de argolas durante o ciclo. Então, realmente, as argolas é muito treino. É você chegar e treinar. Porque você precisa ficar... É força. É isometria. Ah, tem embalo, força, mas é isometria. Você precisa aguentar fazer o que é proposto. O Marcos falava lá na Missão Europa. Nossa, você tem um Cristo na série e você precisa ficar 2 segundos. Cara, você tem que subir nas argolas e ficar 5 no mínimo. Se você ficar 5 segundos, eu te garanto que 2 segundos na série você fica. E é isso, realmente. É treino. Se você ficar 5 segundos, 6, 7, na hora da série que você tem que fazer só 2, é fácil. Uau! Não é matemática nesse caso, mas é insistência, então, no caso, né? Acaba até sendo uma matemática de... Poxa, você precisa ficar 2 segundos. Se você consegue ficar 3, 2 é mais fácil do que você ficar 1 e ter que ficar 2. Agora, já que vou fugir um pouquinho de novo da pauta principal aqui, fã de ginástica é complicado, né? Se fosse talvez uma outra pessoa te entrevistando, a gente seguiria o roteiro à risca. Mas como você comentou do Zanetti, e a gente falou um pouquinho sobre argolas, não tem como a gente deixar de conversar sobre a técnica desse homem. Cara, como que é exemplar. Quando ele marca o Cristo e abre a mão e fica aquela mão retinha, e assim, tem relatos e vídeos assim de gente vendo chineses parando, assim, gravando o Zanetti para tentar entender que técnica exibicionista era essa que ele colocava, cara, assim, isso é de arrepiar. E aí você comentou da Missão Europa, me lembro bem desse episódio, e eu imagino você ali do lado dele, né, assistindo isso também e absorvendo isso, assim, deve ter sido uma coisa incrível, né? Cara, todo mundo... Eu tenho
muitas pessoas me perguntam assim, quem é o seu... né, em quem você se espelha na ginástica? Quando eu era mais novo, eu tinha o meu espelho. Hoje em dia, todos que estão ali no alto rendimento, para mim, são meus espelhos, porque eu sei o quanto é difícil. E o quão é difícil chegar ao alto rendimento, ao nível mundial e a nível olímpico. E o Zanetti ter conseguido isso, né, num momento em que ainda a ginástica, principalmente a ginástica masculina, estava engatinhando, né, a gente não tinha tanto incentivo no masculino, né? Claro que a gente já tinha o patrocinador master, a Caixa, na época, mas, né, os olhos da ginástica eram mais para o feminino por conta de 2004, da medalha da Dani, da medalha da Dai, da medalha da Jade. E o Zanetti veio numa Olimpíada com um favoritismo, que em 2011 ele tinha ficado em segundo, foi e ganhou na época do atual campeão mundial, do chinês. Então, ele foi após o chinês e ele conseguiu bater o chinês, sabe? Então, é muito, você vê um esforço que eles tiveram para poder chegar lá, é impressionante. E poder treinar do lado de atletas desse nível só engrandece todo mundo, sabe? Quando a gente tem os camps né, do Brasil, que a gente faz, quando a gente junta a seleção para poder fazer os treinos, né, antes de competição, em temporadas, alguma coisa assim, sabe? Eu tento, pelo menos, ficar, né, o mais próximo possível desses atletas que têm uma relevância muito grande no esporte, exatamente por conta disso, de tentar absorver um detalhe que talvez eu não esteja entendendo, que ele, por já ter passado por isso, sabe e fala, pô, faz isso aqui. E aí você faz e muda tudo, sabe? Então, realmente, o Zanetti, sempre quando chega em competição, para o ginásio. Todo mundo quer assistir o Zanetti. É impressionante. É impressionante. Nossa, muito massa. E também é uma construção, né? O Zanetti não chegou lá e pum, ouro olímpico. Primeiro ele foi finalista mundial em 2009 nas argolas, claro, e ficou em quarto lugar, quarto ou quinto, não recordo exatamente. Quarto, né? Foi quarto. Depois do mundial seguinte, não conseguiu a classificação para a final de argolas mundial. Veio a prata em 2011, depois veio o ouro, batizando o elemento, dificultando saída, dificultando série. Então, assim, é uma construção, né? Não é uma coisa que o Zanetti acordou e, deixa ela ganhar o ouro olímpico. Exatamente, sabe? O Zanetti trabalha, eu não sei com que idade exatamente o Zanetti chegou, mas a ginástica não é um esporte do dia para a noite. Acho que nenhum esporte é assim, mas a caminhada da ginástica é muito longa, sabe? A galera fala muito, hoje em dia, né, por eu ser mais velho, já começar a ter muitos resultados, a galera fala assim, nossa, você tem muitos resultados, todo ano você está tendo resultados expressivos. Mas lá atrás, não era dessa forma, sabe? Era, pô, eu comecei na ginástica com 7 anos, para começar a começar a ser reconhecido no campeonato, né, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, pô, teve muitos anos de treinamento nesse meio tempo. Claro que foram, né, eu tive títulos, competições e tudo mais, mas esse reconhecimento são de muitos e muitos anos. O Zanetti, acho que desde 2007, estava tentando uma final de argolas, ele conseguiu a final de argolas em 2009, 2011 ele consegue, fica em segundo, aí depois ele ganha as Olimpíadas, depois ele ganha o Campeonato Mundial. Então, o que a gente viu ali, o para trás fica meio que escondido, é só ele e o Marcos, a galera que estava ali próxima que consegue ver realmente, sabe? Não foi, como você disse, da hora do dia para a noite. O protetor tampa o calo, né? Mas tá lá o Goto e o Zanetti vendo onde está o calo exatamente na mão. Isso é verdade. Mas, ô Caio, ainda a respeito de aparelhos, você comentou um pouquinho sobre que o cavalo com alças que pode facilitar para você, caindo esses dois elementos que vão estar no código novo, que vão sair no código novo, na verdade, né? Mas o cavalo com alças também é o seu aparelho que você apresenta o seu desempenho
eu não vou dizer ruim, mas o seu pior desempenho comparado aos outros 5. Qual é a dificuldade que você percebe nesse aparelho? Assim? Qual que é a característica que é essencial para um Max Whitlock? Olha, posso estar falando errado, mas assim, alguns... Eu já ouvi falar de pessoas falando que eu tenho um braço muito curto. E isso para apoio é muito difícil, né, para eu poder apoiar. A questão fisiológica, né, por eu ser um cara maior, né, ter mais musculatura, isso também acaba atrapalhando. Mas não é só isso, né? Eu já vi caras que não digo que são excelentes no cavalo, mas que são bons, apresentam uma ginástica boa e que são gigantescos, muito fortes, assim. A gente tem um americano, o Daniel Wittenberg, ele é gigantesco. Ele realmente é muito grande e ele faz uma série de cavalo muito difícil. Ele não apresenta uma série muito, né, limpa e tudo mais, mas ele faz uma série muito difícil. Então, algumas peculiaridades de alguns acabam atrapalhando ou beneficiando, né? Eu já ouvi falar que por essa questão do meu braço ser mais curto, isso me facilita nas argolas, mas também não sei. Então, Faz sentido. O Louis Smith, por exemplo, né, o inglês Louis Smith, 2 vezes prata, posso estar falando, acho que foi prata e bronze, mas 2 medalhas olímpicas no cavalo com alça. Ele é um ginasta forte, um ginasta expansivo, né? Ele tinha uma musculatura muito aberta, mas ele realmente tinha braços maiores, né? Ele é alto também, né? A gente sabe que ele... Você deu o exemplo do Vitali, realmente, o Vitali é muito grande, o Vitali é grande, e o braço dele é grande. O Gabriel Faria, que treina com a gente aqui no Minas, ele também é um cara forte, mas que o braço dele é muito maior que o meu. Então, acaba facilitando um pouco, por ter mais, né? Eu não sei nem explicar direito, mas talvez mais apoio, não sei como funciona. Mais flexibilidade para levar o corpo, né? Não sei. Mas assim, cada um tem a sua facilidade e o seu tendão de Aquiles. Assim. Não tem jeito, né, Caio? Sua facilidade, por exemplo, salto, né? Ali você tá em casa, né? Você faz de olho fechado já. Não, que isso. Facilidade não, treino. Isso mesmo. Essa questão é muito... eu vou enfatizar muito e eu vou sempre enfatizar. É treino. Né? Eu postei esses dias no meu Instagram, né? Até é uma brincadeirinha que fazem assim, nossa, mas você crava muito em competição, né? Deve ser sorte. E aí eu mostrei a sorte, o treino, porque é isso. Eu treinei muito, 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 muito para poder chegar aonde eu cheguei no salto. Eu treinei muito para chegar onde eu estou na paralela, para chegar onde eu tô na barra. Eu treinei muito para chegar onde eu cheguei no cavalo. E olha que minha Nossa Senhora. Mas é como você falou, né, Caio? Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, né? Não tem como você ser um generalista e ser campeão em todos os aparelhos. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Nem o Correio Shimura conseguiu, né? Nem o Shimura conseguiu. Mas, Caio, você também podemos dizer que você fica em casa também, né? Tanto nas paralelas quanto na barra fixa. Você teve um ganho muito grande na barra fixa. A paralela sempre foi um aparelho forte para você. Hoje você é a principal paralela do Brasil. A barra fixa você disputa ali com o Nori. A gente tem o Diogo e o Bernardo Actos também ali nesse misto de notas muito similares, né? Vocês 4, mas também isso é muito forte na barra fixa. E esses aparelhos que dependem de mais agilidade e apoio braquial, você também tem facilidade para isso? Aliás, treino para isso? Exatamente isso. Esse ano eu tentei mudar minha série de paralela, mas infelizmente eu acabei não conseguindo por conta da lesão que eu tive antes do troféu, né? E realmente tentando aumentar a nota de partida exatamente nesses elementos de braquial. Mas é isso, cara, é treino, é treino. Eu gosto muito, eu enfatizo muito isso, é treino. Nada supera o bom e velho treinamento. Uau! E já que a gente está falando de todos os aparelhos, né, Caio? O solo, né? A gente não tem como deixar de falar de solo, que também é um aparelho que ainda nossa coloca bastante dificuldade. Mas aí posso estar
sendo totalmente imbecil, mas pode me corrigir. Mas eu acho que às vezes eu sinto que você tem uma certa dificuldade para fazer os elementos de frente, né? Para levar e fazer o twist direto e fazer os elementos de frente. Ou não? Sim, sim. Claro que depois da minha cirurgia do tendão, né, eu ainda tenho alguns receios de fazer solo. Já percebi que tiveram outros atletas que também romperam o tendão de Aquiles e foram medalhistas olímpicos. A gente tem o caso do espanhol, o Zapata. Mas, sim, eu tenho muita dificuldade de elementos para frente que eu não consigo ver nada, né, na questão da abertura. Por isso que eu prefiro fazer elementos que façam meia volta. E aí a gente remete ao salto. Por isso eu prefiro fazer o dragulesco do que uma reversão dupla. Eu prefiro fazer coisas que eu faça meia volta do que apenas... não sei nem se seria isso a palavra certa, mas um duplo cego, digamos assim. Né? Então, antigamente, o Yuri tem uma facilidade muito grande para fazer elementos para frente. Né? E tem uma explosão gigantesca. Para ele, é uma promessa do Brasil ali no solo e no salto. Mas a gente precisa, eu preciso trabalhar muito essa questão de solo, exatamente por conta do meu tendão. Eu tive que mudar a minha série de solo, pensando exatamente por conta do que eu tive, da ruptura. E aí, para o próximo ciclo, eu já vou ter que pensar novamente mudanças, porque no último elemento, agora precisa terminar com duplo, tem algumas coisas aí que a gente vai precisar estudar direitinho para ver o que eu vou fazer. Eu confesso que o código do masculino não é tão... Eu não sou tão forte, eu conheço mais o código do feminino. Então, adoraria bater esse papo com você, mas quem sabe no ano que vem, hein, Caio? A gente não senta aqui de novo para conversar sobre o código. Vamos lá. E, Caio, para a gente finalizar, então, a sua adequação aos aparelhos, uma pergunta meio curiosa, assim. Curiosidade de fã, tenho certeza, né? Pensando nos 6, se você tivesse que selecionar 3 ou no máximo 4 aparelhos para se especializar e abrir mão realmente de competir 2 destes, quais seriam? Argola, salto, paralelo e barra. Sem solo, sem cavalo. Sem solo, sem cavalo. Cavalo, para mim, sempre foi muito difícil. E desde muito novo. E o solo acabou ficando difícil por conta da lesão. Inevitável, né? Agora, mudando um pouquinho aqui a pauta, Caio, eu queria falar de seleção com você. E quando a gente vai falar de seleção, não tem como eu não remeter a um tópico que talvez seja sensível para você, que é a Rio 2016, né? A gente sabe que você estava na briga bastante forte por uma daquelas 5 vagas, mas na decisão final você acabou ficando na reserva. Você tem algum ressentimento de ter ficado na reserva naquele momento, mesmo sendo um dos atletas, mesmo tendo assim a capacidade total para ter competido como generalista naqueles jogos? Triste a gente fica, né, cara? Os Jogos Olímpicos é a principal competição de qualquer atleta olímpico, né? E poder competir nos Jogos Olímpicos dentro de casa deve ter sido um sentimento duplo gigantesco, principalmente para quem estava participando pela primeira vez. Claro que eu fiquei triste, né? Eu queria fazer parte dos 5 ali, mas eles fizeram, a comissão técnica fez a escolha, levou o melhor time lá, tanto é que o Brasil fez a melhor campanha, né, com as 3 medalhas olímpicas, ficando se eu não me engano, em 6º por equipe, né, teve também ainda a final do Sasaki, a final do Chico Navarra. Então, triste a gente fica, mas isso aí já foi passado, né? Eu tive que aprender com o que aconteceu lá para que não acontecesse mais na frente. Pois é. Mas eu também sei que é difícil a gente calcular, né, uma coisa dessas, uma coisa que não existiu, mas naquela época você já estava bastante recuperado da sua lesão no pé de 2014, né? Acredito que você já estava no seu pico novamente, e você tinha ginástica para enquadrar em algumas finais. Você acha que você conseguiria ter entrado em alguma final, de repente individual geral ou alguma por aparelho em 2016, na Rio? Dos 5 atletas que foram, né, o Zanetti, Diego,
Sasaki, Nori e o Chico, todos os 5 pegaram finais. Né? O Zanetti pegou nas argolas, o Diego no solo, o Nori no solo e no geral, o Sasaki no geral. Eu não lembro se o Sérgio pegou salto também, eu não lembro. Não. Porque ele fazia os 2 saltos, mas eu não sei se ele estava fazendo, eu acho que ele tinha acabado, estava ruim do joelho, e o Chico pegou barra. Então, assim, não dá para saber o que realmente iria acontecer. Né? Eu estava bem preparado para competir? Tava. Né? 2016 foi um ano difícil para mim no início. Né? Eu acabei pegando H1N1, fiquei internado 8 dias antes, sei lá, 4, 5 meses antes dos Jogos Olímpicos. Precisei correr contra o tempo para poder batalhar pela vaga, mas eu não posso te responder se eu iria estar numa final ou não, né? Porque não dá para saber. Eu não vou saber te responder isso. Certo. Mas também o tempo passou, né, cara? E veio o ciclo seguinte, né? Acaba uma Olimpíada, o ciclo seguinte começa no dia seguinte, né? Exato. Já tem gente, a gente já está vivendo o ciclo Los Angeles, por exemplo. Mas aí acabou a Rio 2016, entrou o ciclo de Tóquio, que foi o maior ciclo olímpico da história, né? Um ciclo de 5 anos. E neste ciclo você foi fundamental para a seleção brasileira, né? Contei na abertura do podcast algumas das suas conquistas, por exemplo, o ouro no individual geral de 2019 nos Jogos Pan-Americanos, uma medalha que só você tem no Brasil, né? Você foi o primeiro e para sempre você vai ser o primeiro, né? O primeiro é um título que nunca vai ser tomado de você, mas muito disso foi por conta dos seus resultados gerais, né? E nesse ciclo, assim, vamos esquecer a pandemia, né? No ciclo que começou ali em 2016 até a pandemia, foi um ciclo de muita saúde também, você esteve muito bem preparado. Você acha que você alcançou exatamente o que você tinha planejado para ter programado, para ter feito nesse período? Sim. O nosso principal objetivo primeiro era classificar a equipe para os Jogos Olímpicos, né? E a gente conseguiu de novo. O segundo objetivo, a final do individual geral, que também foi conquistado nos Jogos, e a final do salto, né? Que eu comecei não comecei a treinar desde 2016, os saltos que eu apresentei lá nas Olimpíadas, mas desde 2018, no Campeonato Mundial, quando eu peguei a primeira final de salto. Então, os objetivos foram alcançados, né? Ótimo. As metas foram alcançadas, né? Porque o objetivo era a medalha. Não vou mentir para você, não. Eu realmente queria uma medalha olímpica em Tóquio. Mas, como eu falei, só tem 3 lugares no pódio para uma infinidade de atletas. 94, para ser exato. Mas, Caio, agora tem uma coisa aqui. Eu até queria tirar o óculos, mas eu não vou conseguir fazer esse teatro sem ler aqui na frente, né? Falando do PAN de 2019, cara, eu nunca vou esquecer o berro que você soltou quando saiu a nota da barra fixa, 14.400. E aí no somatório, 83. Eu até estou arrepiado, viu? Mas essa imagem ela é claríssima na minha cabeça e com certeza quem era fã de ginástica em 2019 também. E aí veio aquele somatório, 83.500. E ali a confirmação do ouro, Caio Souza, campeão pan-americano de individual geral nos Jogos Olímpicos de Lima, no Peru. Mas a pergunta não tem nada a ver com isso, não. Na verdade, eu queria saber como que foi assim, a tensão de aparelho por aparelho. Acabou que você se classificou em quinto lugar, né? Naquela final. E você sai dela com a medalha de ouro no peito, assim. Como que foi a tensão de estar ali no aliste, solo, cavalo com alças, depois vai argolas, Nori colado em você, e aí vai, não vai? Como que foi isso? Então, essa história começa um pouco antes, né? Eu tive que operar o meu pé 2 meses antes do PAN, né, para fazer uma limpeza. Claro que foi conversado com o pessoal da CBG, pessoal do COB, né, o meu técnico, fisioterapeuta, para a gente poder saber se realmente ia dar tempo, se não. Mas, enfim. E foram 2 meses intensos de trabalho de fisioterapia para eu poder chegar da melhor forma possível que eu poderia apresentar nos Jogos Pan-Americanos. Antes da gente viajar, né, quando eles decidiram a equipe, a gente fez 2 avaliações lá no Rio, no CT, para poder...
Eu não lembro se era para a decisão da equipe ou... Eu não lembro qual que era o real... Tinha um objetivo master, assim, não era só fazer avaliação. E a gente fez o primeiro dia de competição lá, né, das avaliações. Se eu não me engano, a gente começou no cavalo, porque a gente ia começar no cavalo no primeiro dia. E aí eu lembro que o Marcos, na época era o técnico-chefe, ele falou, olha, amanhã iam ser 2 dias seguidos de competição e a gente treina isso também. O Marcos falou, olha, amanhã a gente vai começar no cavalo. E aí eu falei para ele, mas por que a gente vai começar no cavalo? Ele falou, para a gente poder treinar novamente, começar no cavalo, por conta da equipe e tudo mais. Eu falei assim, tá, mas e a final do individual geral? Ele falou assim, como assim? Eu falei, porque depois vai ser individual geral e eu vou classificar para competir no solo, para começar no solo. Ele falou assim, como você sabe que você vai começar no solo? Eu falei, não, eu vou competir para classificar, eu vou classificar em primeiro e eu vou competir em primeiro, eu vou competir em primeiro solo. E ele falou assim, mas se você... o importante não é você classificar em primeiro. Eu falei, não, eu vou ganhar a competição. Eu falei isso pro Marcos. E ele falou assim, vai ganhar mesmo? Eu falei, vou. Pode escrever. Arrepiado. Eu tô falando a verdade. Pode perguntar para ele depois. Não sei se você vai lembrar disso, mas... No outro dia a gente começou a competição, né, a avaliação no solo. E na primeira passada eu fazia... Na época, eu não lembro se eu fazia esticado duplo ou pirueta duplo. Era alguma coisa assim. E eu dei um passão para fora. E aí eu fiz a série toda de solo, foi boa. Quando eu terminei, eu lembro que quem estava arbitrando na época era o Henrique Mota, hoje o coordenador da CBG. Porque ele também tem curso de arbitragem. E ele falou assim, foi boa essa série. Eu falei assim, poxa, mas eu acabei saindo do solo. Né? Não foi legal. Ele falou assim, cara, isso não te tira da competição. Foco, porque isso não te tira da competição. Você ainda tem 5 aparelhos para passar. Tá bom. A gente fez a avaliação, acabou a competição, saiu, acho que quem que ia para os jogos e tudo mais. E a gente foi para os Jogos Pan-Americanos. No primeiro dia, no solo, eu ainda sofri uma queda. Eu tive queda, eu acabei forçando o meu pé, que eu tinha operado. Tanto é que no primeiro dia de competição eu tô com uma bota só, no segundo dia eu tô com 2 nos pés. E aí eu classifiquei em quinto. E ali, naquele momento, eu falei, cara, não, ok, não me tira do jogo isso. E no ano anterior, em 2018, o russo da Laloyan, ele tinha classificado em quinto também no Campeonato Mundial. Foi para a final e ganhou. Então, aquilo ali, a classificação inicial não interferia em nada. No primeiro aparelho, eu fui o primeiro de solo. E eu fiz exatamente o que eu fiz na avaliação. Eu fiz a primeira passada, fiz o duplo, dei um passão para fora. Por incrível que pareça, a gente treina muito essa questão psicológica para a gente se manter focado, para a gente fazer a nossa tarefa, para a gente fazer tudo certinho. Mas naquele momento que eu pisei para fora, naquele momento, as palavras do Henrique veio na minha cabeça. Isso não te tira da competição, continua. E eu continuei fazendo a série, tudo mais, fui para paralela, acabei tendo um erro lá muito grande na paralela, não fiz a série de paralela que eu queria. E a gente foi para Barra. Acabei a série, né? Eu acabei terminando lá, chamando a torcida lá, né? Fui, abracei meu técnico, a gente chorou ali, ficando feliz. Eu falei, cara, fiz o meu trabalho. Ali naquele momento, pódio eu sabia que eu era. Qual cor da medalha eu não sabia. Mas ok, aí eu fui, abracei o Ricardo, abracei o Nori, que ele ainda tinha competição, o Cris. E aí eu fui para a área técnica, né? Que eu fui abraçar a Juliana, o Marcos, o Léo, o Luiz, que estava com a gente. E quando eu fui abraçar o Luiz, ele falou assim, cara, saiu sua nota. 14.400. Eu falei, mentira. Ele falou, 14.400, olha o telão. Aí eu olhei o telão e eu saí gritando. Porque aquela nota de barra, eu sabia, né? Por mais que eu sabia que tinha o Nori ainda para competir, e eu sabia do potencial que o Nori tinha na barra, ele precisava tirar uma diferença, ele precisava tirar 15, 100, 15, 200 para poder me passar. Naquele momento eu descobri que eu tinha sido campeão. Sabe, eu fui lá, abracei meu técnico, gritei no ouvido dele. Tem até uma imagem na transmissão, eu tô sozinho, sentado, chorando pra caramba, chorando, olhando para minha mãe. E, pô, aquilo ali me mostrou que todo o trabalho duro que eu fiz, toda a trajetória que eu tive, não só, né, da cirurgia 2 meses antes, mas toda a trajetória da vida que eu tive para poder chegar naquele momento e apresentar a minha ginástica, me recompensou, né? Eu consegui ali a medalha de ouro no individual geral, junto com o Nori em segundo. Então, os Jogos de Lima foi muito especial para mim.
e para todos nós brasileiros, né? Até porque, que isso, aquilo ali era o sonho de qualquer um de nós, assim, era ver vocês competindo daquele jeito. E foi incrível, né? Foi muito incrível. No Mundial naquele ano conseguimos classificar a equipe, né? O Brasil foi 7º na classificatória e depois repetiu a 7ª colocação por equipes e a gente chegou em Tóquio. E aí você, em Tóquio, realizou o seu sonho olímpico, né? Esteve lá, finalista do individual geral, finalista de salto, o único brasileiro finalista de salto nos Jogos Olímpicos, e não podemos dizer que você é o nosso principal atleta olímpico de salto. Mas a minha pergunta, na verdade, é sobre o seu sentimento com Tóquio 2020, que na verdade foi 2021, né? Aquilo ali para você é o auge da sua carreira? Foi, na época, não é mais. É claro que competir nos Jogos Olímpicos sempre foi um sonho de criança, desde o momento que eu comecei a realmente treinar ginástica, né? O alto rendimento da ginástica era chegar nos Jogos Olímpicos. Eu ia chegar, não sabia que eu iria ser um atleta olímpico. Então, competir nos Jogos Olímpicos já foi uma realização pessoal. Ser finalista olímpico, outra realização pessoal. E conseguir a final de salto foi a mais, sabe? Né? Claro que eu sabia das chances que eu tinha no individual geral de pegar uma final, eu sabia das chances que eu tinha de pegar uma final de salto, mas realizar isso foi muito grandioso para mim, né? Infelizmente, nas duas finais, eu acabei, né, na final do individual geral, eu acabei machucando meu pé, não consegui competir da melhor forma possível. Eu competi a final do Olímpica de salto com o pé machucado. Eu gosto de frisar muito isso. Não foi por conta disso que eu errei, não foi por conta do meu pé. Eu errei porque eu errei mesmo. Eu não gosto de... Se tivesse sido por conta do meu pé, eu falaria, mas eu errei. Não foi por pressão, não foi por dor no pé, eu errei. Eu tinha diversos momentos para errar e eu errei naquele momento. Por isso que eu digo, a ginástica é ingrata, a gente tem uma chance só. Mas aquilo ali foi o meu auge, mas eu não vejo dessa forma. Eu dei uma entrevista no Campeonato Brasileiro, né, quando acabou a competição, e eu escutei isso na frase. Eles me falaram que foi o do Cristiano Ronaldo, eu não sei se foi ele. Que perguntaram para ele assim, nossa, mas qual foi o título mais importante da sua carreira? E ele falou, o próximo. Então, os jogos para mim foi sim o auge, foi naquela época. Hoje em dia não é mais. Hoje eu quero chegar no meu auge. Eu quero chegar ainda ao meu potencial máximo. Então vamos dizer que seu auge vai ser o Swiss Cup daqui a pouquinho. Exatamente. Arthur Gunner primeiro, porque ele vai primeiro. E aí depois... Essa competição não está entrando na minha cabeça, cara. Me desculpa. Fale com a nossa produção. É que são duas competições, uma em seguida da outra. Uma é dia 6 de novembro e a outra é dia 9. É muito próximo. E o Swiss Cup, ele tem seu glamour também, né? Sim. Ô, Caio, agora falando um pouquinho da sua relação com os clubes, né? Você esteve em 3 clubes grandes na sua vida inteira. E hoje você representa o Minas Tênis Clube, né? Inclusive, você é atual campeão brasileiro por equipes, representando o Minas Tênis Clube. E eu queria saber se essa vai continuar sendo a sua casa pelos próximos anos, nesse ciclo de Los Angeles, ou se você planeja, de repente, arriscar uma experiência em um outro clube, você quer deixar Belo Horizonte? Como que está essa relação com o Minas? Isso aí só depende do Minas, porque por mim, eu gosto muito do Clube Minas. A cidade de Belo Horizonte é muito acolhedora, muito gostosa de morar. O Clube Minas, como você disse, eu passei foram quatro clubes, né? Eu comecei no Flamengo, né? O meu alto rendimento no Clube de Regatas Flamengo, fui para a ABP de São Paulo, onde eu conheci meu atual técnico, o Ricardo. Eu voltei para o Flamengo quando eu fiz 18 anos adulto. Depois disso, eu fui para São Bernardo e agora eu estou no Minas. Então, eu passei por alguns clubes no Brasil e eu posso falar com todas as letras. O Minas é o maior clube do Brasil em estrutura para atleta. A gente tem o Pinheiros, que também é um
um esporte, né, grandioso no país e tudo mais, né? Tem outros, União, o Flamengo, desculpa se eu esqueci algum clube, mas na hora assim a gente sempre esquece, mas eu posso falar que a estrutura que o clube dá, que o Minas dá para o atleta é invejável por muitos, né? Além da nossa aparelhagem, né? A gente tem aparelhagem oficial de competições olímpicas, competições mundiais. O fora do clube é grandioso demais. O clube oferece para o atleta fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, alimentação, tudo ali, sabe? Eu não preciso buscar nada fora. Eu preciso passar num médico. O médico que operou meu tendão de Aquiles é o médico do clube. Ele é especialista em tornozelo e ele que operou meu tendão de Aquiles. A lesão que eu tive no ombro antes do Troféu Brasil, o médico que me operou, o Rodrigo Vaz, me operou, pelo amor de Deus, tira isso. Mas o médico que me atendeu, o Rodrigo Vaz, ele é especialista e ele está dentro do clube, sabe? Então, essa parte toda, né, esse aglomerado que o clube faz para o atleta é muito, muito, muito grandioso. Então, assim, eu vou continuar treinando da melhor forma possível, vou continuar fazendo o Minas ser grandioso em campeonatos nacionais, levando o nome do Minas em competições internacionais. Quero, mais uma vez, levar o nome do Minas para os Jogos Olímpicos, mas isso não depende só de mim, né? Então, o meu desejo é continuar até Los Angeles aqui. Vamos falar a verdade também, né, cara? Quem prova o pão de queijo de Belo Horizonte não quer comer mais nada na vida. Isso é verdade. Não tem outro lugar, gente. Pão de queijo, BH. O dia que vocês vierem para Minas Gerais, toma um pão de queijo com um cafezinho. Eu sou mineiro. Inclusive, eu moro na rua do Minas Tênis Clube. Olha só. Olha aí. Vamos marcar um dia para a gente tomar esse café e pão de queijo, vai. Vamos marcar. A gente brinca que o Gymblog Brasil, ele é mineiro, né? O Cedric, que é o nosso fundador, é de Uberlândia, né? E depois de um tempo eu entrei no time e sou de BH. Então a gente brinca que somos mineiros. Mas, Caio, você comentou um pouquinho sobre o Flamengo, né? Você esteve no Flamengo em 2 momentos, como infantil, você era muito jovem, então eu imagino que não dá para ter uma memória assim efetiva sobre o quanto o clube era importante, mas você teve no Flamengo também num momento infeliz, que foi quando ele decidiu encerrar a ginástica artística, e a ginástica artística feminina até voltou, mas a masculina só agora com o Diogo Soares eles voltaram a ter um representante adulto, né? Então, como que foi assim para você esse susto? Poxa, Flamengo, acabou? Foi basicamente isso, foi realmente um susto, né? A gente tinha, primeiro que a gente estava treinando lá no Flamengo, a gente tinha também o CT na Barra, a gente treinava mais lá do que no próprio clube, por conta da estrutura que o CT apresentava para a gente, também por conta de proximidade. Acabou tendo um infeliz incidente lá no fosso, acabou pegando fogo, né? Destruiu metade do ginásio. E também na época eles estavam para demolir onde a gente estava treinando no CT, porque eles iam construir a Vila Olímpica, né? As estruturas da Olimpíada de 2016. E a gente estava treinando, né? Em primeiro momento, São Caetano abriu as portas para a gente poder treinar lá. E após isso, o Esporte Clube Pinheiros abriu as portas para a gente poder treinar lá. A gente treinou no Pinheiros, né, a galera que estava nessa leva aí, eu, Sasaki, Patrick e Diego, durante um ano e meio praticamente, quase 1 ano e 3 meses, uma coisa assim. E realmente foi um susto, né? E essa decisão que o Flamengo teve. A gente nunca sabe o que realmente aconteceu, né? Claro que o incêndio que teve no Flamengo ali, no ginásio, no fosso, pode ter dado um empurrão, mas a gente não sabe o que realmente aconteceu para aquilo acontecer, para ter nesse desenrolar da história. Importante é que, né, colocando aqui por minha própria conta,
pode ter influenciado o seu desempenho, mas não influenciou os seus resultados, é tanto que você realmente atingiu o seu auge, na verdade, já no São Bernardo, né? Ali já sob os cuidados de Marcos Goto, o nosso bravo Marcos Goto. Como Exatamente. que era treinar com ele? Acontece, né? E assim, vou te falar, o Marcos é meio carrasco e tudo mais, mas ele é um técnico referência no Brasil, sabe? A minha geração é muito, muito feliz de ter tido o Marcos como um dos técnicos da seleção, né? Dos pensamentos que ele tinha, né? Claro que cada técnico tem a sua maluquice, mas alguns pensamentos que o Marcos tinha, né? De treino, de periodização, era realmente incrível, incrível. Uma das melhores fases que eu tive também foi por conta disso, dessa periodização que eu aprendi com ele. Dizem que ele tá molestando o coração agora, tá? Dizem que ele não tá mais tão bravo quanto ele era antigamente, não. Agora é avô também, entendeu? É diferente, já amoleceu. Mas, ô Caio, uma coisa que eu queria também, de repente, que você lembrasse a respeito do treinamento do Marcos, é a preparação física dele, né? Muita gente elogia e chora ao mesmo tempo que está elogiando a preparação física dele, que é muito forte, é muito intensa, né? E assim como você comentou agora há pouco em relação aos treinos de força, que a gente tá, que você mesmo colocou, né? Tá sentindo que os atletas mais jovens eles não estão tão atentos para o treino de força. Eu coloco também que o treino a preparação física também, às vezes os atletas estão deixando um pouquinho assim e estão procurando outros métodos, né? Mas o Goto não é bem essa escola, não, né? Não, o Marcos. Não, eu acho que aqui também a gente tem o Ricardo e o Antônio são bem rigorosos quanto a isso, nessa questão de preparação física. O Antônio é até mais que o Ricardo, né, linha cubana. Mas realmente a preparação física é o que vai literalmente te preparar para o treino. Se, pelo menos ao meu ver, dessa forma, né, se você tiver o corpo bem preparado para forte, não digo forte de musculatura grande, mas resistente, um corpo resistente, você vai aguentar um treinamento forte. Você vai aguentar um treinamento onde você precisa fazer 2 séries em cada aparelho num período de treino por conta de uma periodização, né? Então, essa questão da preparação física, por mais que muitos atletas... Eu também não sou fã de preparação física. Por mais que eu treine muito preparação física, eu não sou fã de fazer. Eu acho chato. Eu gosto de treinar, de aparelho, subir no aparelho. Mas é importantíssimo. É importantíssimo. A gente deu para ver a mudança, dá para ver a mudança quando um atleta faz uma preparação física específica de uma preparação para uma competição do atleta que não faz e acaba sofrendo pelo processo, sabe? Curioso isso. É similar mesmo ao treino de força, né? Até, como você mesmo bem colocou aqui, né? Se a pessoa marca um Cristo de 5 segundos várias vezes no treino, ela vai conseguir marcar um Cristo de 2 segundos na competição, né? E isso envolve a força, lógico, mas o preparo físico também, até porque é uma respiração diferente, na verdade você nem respira, né, para fazer esse elemento. Você tem que ter uma inclinação do corpo a 90 graus, então, assim, e perfeita com a ponta de pé, é muito difícil, né? 90 graus não, 180, né, Caio? Olha eu falando bobeira. Mas é difícil. Mas é isso, a questão da preparação física é toda, pelo menos ao meu ver, é voltado muito nisso, né? A gente treina, faz muita preparação física, a gente reclama muito de preparação física porque a gente não gosta de fazer, mas é essencial. Faz parte, né? Faz parte do processo. Massa, cara. Esse papo tá uma delícia, já tá chegando no final aqui agora. E lá no início do pod, a gente falou que iria comentar sobre algumas questões da sua vida também, né, Caio? E quando a gente fala de vida de um atleta, não tem como não atribuir o início da carreira desse atleta, né? Até porque vocês vivem a ginástica. Sim. E
Eu queria que você lembrasse, né, o seu iniciozinho lá, aos seus 7 anos de idade, né? Hoje você tem 31. Como que foi começar? Como que você foi descoberto? Então, na verdade, com 7 anos eu comecei a vida de ginástica de alto rendimento. Mas eu comecei a ginástica com 3 anos em Volta Redonda. Nossa. A minha mãe, né, por incentivo da minha mãe, eu tenho um irmão mais velho, e ela falava que os filhos dela iriam fazer esporte pelo que o esporte ensina. Acredito que a minha mãe, lá no início, em nenhum momento pensou em alto rendimento. E o meu irmão, na época, fazia karatê. Meu irmão mais velho são 3 anos de diferença. E eu acabei seguindo os passos dele, e isso com quase 3 aninhos. E o professor, né, eu comecei a fazer as aulas e tudo mais. E aí o professor falou para minha mãe, olha, quando ele for trocar de faixa, vai ser muito difícil, porque ele é muito pequeno e ele não tem com quem ele lutar para ele trocar de faixa. Isso pode frustrar ele, porque ele vai ver os coleguinhas dele mais velhos trocando de faixa e ele vai continuar na mesma. E eu sempre fui muito arteiro de ficar subindo em árvore, de me pendurar nas portas, né? Dar a mão para os meus pais na rua, ficar dando mortal para frente, para trás. Uma vez passando numa academia lá em Volta Redonda de ginástica, eu soltei da mão da minha mãe, saí correndo lá para a cama elástica, comecei a pular, me pendurei na corda, e ali eu comecei a minha vida na ginástica, né? Claro que como uma brincadeira, fazendo 2 vezes na semana, 1 hora, né? E aí vai melhorando e tudo mais. E aí, quando chegou com 7 anos, a minha professora, a Cláudia, falou para os meus pais, olha, o menino tem talento, e se ele continuar aqui, a gente vai perder esse talento, porque eu não tenho estrutura, infelizmente. Eu sugeriria vocês aí pro Rio, pro Clube de Regatas do Flamengo, para poder fazer esse teste. E aí eu falei para os meus pais que eu queria ir, minha mãe abraçou a ideia, foi junto comigo, eu fiquei fazendo 1 mês lá de teste no Flamengo, passei, fiz a minha família inteira se mudar para o Rio, né, meus pais e meu irmão, para começar essa vida da ginástica. Então, foi bem antes dos 7 anos, eu comecei com 3. Por isso que eu falei 28 anos de ginástica. Meu Deus, hein? Daqui a pouco eu me aposento por tempo de trabalho. Já tem, basicamente, né, Caio? Mais uns 2 anos você consegue. Ô, Caio, e você comentou bastante da sua mãe aqui agora, que ela te levava, ela que incentivou o esporte na sua vida e na vida do seu irmão. Mas os seus pais, eles são, assim, icônicos na ginástica, tanto quanto você, né? Porque a gente vê eles sempre na competição, né? O time Caio lá, todo mundo com a camisa, torcendo muito, incentivando, empurrando você para frente. E é muito bacana, né? De ver os seus pais sempre participativos, assim, né? Isso te motiva mais ou te deixa um pouquinho mais ansioso, um pouquinho com vergonha até? Nada, eu amo quando os meus pais estão em competição, né? Eu realmente tive o privilégio de ter pais que me incentivava, que me apoiava nas minhas escolhas, sabe? A minha mãe, eu acho que nunca perdeu um campeonato nacional meu. Ela sempre foi para assistir, para poder gritar, né? A minha mãe é conhecida na ginástica nacionalmente por gritar quando tá todo mundo quieto lá, por gritar para mim e tudo mais. E, poxa, para mim é muito gratificante ter isso, sabe? Né? Em Lima, para você ter ideia, você falou da questão do ouro lá do individual geral, Meu Deus! da equipe. A minha mãe ficou mais famosa que eu lá em Lima. As reportagens todas eram em cima da minha mãe, não do meu ouro. Por conta da mãe do Caio Souza, que gritava, que não sei, que ficava lá na porta, sabe? Então, eu fico muito feliz de ter pais que me apoiam. Isso é um privilégio, sabe? Eu queria ter levado meus pais para Tóquio, infelizmente, por conta da pandemia, não deu. Ano passado, no Campeonato Mundial, eu ia levar eles para o Campeonato Mundial, né? Já estava tudo certo, já passagem, hotel, tudo certo para eles irem, e eu acabei rompendo o Aquiles, né? E também a mesma coisa para Paris. Queria levar eles para Paris, tanto é que eu levei eles e a minha atual agora, minha noiva,
né? Porque antes era só namorada, exatamente para lá. Então, eu sou muito grato por ter a minha família de apoio, sabe? Tanto os meus pais, meu irmão, que também, coitado, né, sofreu muito por conta dessas mudanças. Né? Eu queria sair da cidade para outra e ele meio que ia junto. Aí eu mudei do Rio para São Paulo e ele foi junto também por conta de um sonho de uma criança. Então, esse apoio familiar fez toda a diferença na minha vida, na minha carreira. Muito bacana. Ó, Caio, já fala com seus pais aí, com o time Caio, que Jacarta, o Gymblog Brasil vai estar lá. Tô prometendo isso aqui, né? Vai que não dá certo. Mas a gente vai estar lá, vamos formar essa torcida para torcer muito, hein? Vamos buscar isso. Eu quero levar muitos meus pais para assistir o Campeonato Mundial. Eu tenho muita vontade de levar, porque eles não conhecem como é uma competição, um Campeonato Mundial, não conhecem como é os Jogos Olímpicos. Apesar de ser parecido com os Jogos Pan-Americanos, é muito diferente. A energia do local, né, a plateia, é completamente diferente. Eu quero muito proporcionar isso para eles. A única coisa que eu digo sobre o Mundial, se Deus quiser, Jacarta vai ser o meu terceiro. É que o pessoal fica assustado com a gente brasileiro, viu? Eles não têm preparo emocional para ter um brasileiro do lado torcendo, não. E eu vou te falar, eles vão ficar assustados com a minha mãe, tá? Escreve o que eu tô te falando. Sua mãe é uma figura. Eu já tive a oportunidade de estar com ela, já conheci outras competições, ela é uma figura. Agora, você falou de uma coisa aqui, que a sua torcida ela aumentou, né, nos últimos anos, porque daqui a pouquinho a gente já não vai te chamar de Caio Souza, né? Vai ser Senhor Caio, né? Como é que tá esse preparo aí para o casório? Conta pra gente essa fofoca, a gente quer saber também. Não, isso aí é uma coisa que ainda vai ter um tempinho ainda, eu vou conversar muito ainda com a minha noiva, com a Bia, né? Ela é incrível, eu não tenho nem o que falar dela, sabe? Eu realmente muito feliz de ter ela na minha vida, felicidade de poder noivar com ela lá em Paris, e agora, como você disse, está só aumentando. A torcida pelas competições estão só aumentando. Isso é muito legal. Quem sabe ela também não vá para o Campeonato Mundial para assistir. Acho que a gente deveria fazer esse comboio. Vamos Caio, embora. Caio, a gente já está chegando no final. Eu queria comentar de uma última pessoa na sua trajetória do esporte, que também é uma pessoa muito importante, que é a Cláudia, né? A Cláudia te descobriu, né, quando você era bem jovem, e a Cláudia Delgado, né? E ela esteve te assistindo nos Jogos Pan-Americanos. Me fugiu se foi 15 ou 19 agora. Foi junto com a minha mãe. Foi junto com sua mãe, né? E vocês têm uma relação, porque ela é muito sua fã também. Ela é uma, né, tirando a família, né, claro, a minha mãe meu pai, meu irmão, a Bia são meus torcedores número 1, mas a Cláudia é literalmente a fã número 1, sabe? A gente tem contato, sim, toda vez que eu vou para Volta Redonda, eu tento ir lá na escolinha que ela tem de ginástica, né? Eu acho muito importante isso, né? Tanto para as crianças, para poder, né, ter um contato com o atleta, né, ver que saiu do mesmo lugar que elas, e também por conta da Cláudia, né? Poxa, ela foi com a minha mãe, ela iria também para Paris, acabou dando errado algumas coisas para ela poder ir, mas eu não posso falar, mas acredito que para as Olimpíadas de Los Angeles ela também vai, entendeu? Então, assim, é muito bacana que eu tenha uma fã como ela, sabe? Que realmente tudo começou com ela, né? Foi ela que descobriu, foi ela que deu os primeiros passos, foi ela que incentivou, foi ela que falou, olha, aqui não tem como mais, vai para frente, não tem como. Então, eu realmente sou muito grato de ter tido uma professora como ela lá quando eu era pequenininho. Um abraço especial para Cláudia Delgado. A gente já pode tratar a Cláudia como uma das pessoas mais importantes da ginástica, né? Foi ela que te descobriu, né? Cláudia, queremos você aqui um dia para a gente bater um papo para você contar dos novos talentos que você está preparando aí, tá? Então a gente vai chegando no final mesmo, agora é verdade. Caio, eu quero agradecer demais
a sua disponibilidade, ter participado, ter contado bastante da sua história. Esse jogo aberto que você teve aqui com a gente só enriqueceu com certeza aqui o nosso podcast. Agradecer também demais Renato Santos, seu assessor de imprensa, que colaborou para que isso aqui acontecesse. E queria que você fizesse suas últimas considerações. Pode deixar abraço, pode deixar beijo, pode, se você quiser mandar uma mensagem para o Caio de Los Angeles 2018, pode mandar também. Fica à vontade, a palavra é toda sua. Eu só quero agradecer o convite, foi muito bacana estar aqui, poder contar um pouquinho da minha trajetória, contar um pouquinho de como foram as coisas, né? Pedir para as pessoas continuar seguindo a ginástica, continuar mandando força para a gente em competições, né? A gente ainda tem alguns compromissos durante o ano. Acompanhem que esperamos aí poder competir da melhor forma possível, né? Agradecer ao convite de estar aqui e é isso, gente. Obrigado e vamos para frente, vamos seguindo. Como eu sempre disse no meu Instagram, depois da minha ruptura do tendão, um passo de cada vez. Isso aí. Vou agradecer também quem nos acompanhou até aqui, fazer o convite para que vocês fiquem atentos aí no Gymblog Brasil, tanto no Instagram quanto no Spotify do Gym Podcast Brasil, no YouTube também. A gente está sempre lá contando tudo o que acontece no mundo da ginástica para vocês. A gente também tem uma comunidade no WhatsApp, pessoal. É só chamar a gente no direct que a gente manda o link para vocês entrarem. Lá é ginástica artística full time, 24 horas e sem filtro. Cedric, que falta que você fez aqui hoje, rapaz, eu tô até suado aqui, né? Logo com o Caio, o Cedric não veio, mas faz parte do processo, né, gente? Caio, muito obrigado mais uma vez, e é isso. Eu sou Ícaro Ambrosio, e até a próxima. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrosio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.